Tem o próximo aqui, áudio do JP. Vamos lá. Boa tarde, doutor, tudo bem? A minha pergunta é como é que é a dinâmica, né, de um acompanhamento psiquiátrico? Porque, assim, eu já tive a experiência de ir consultar um psiquiatra e uma coisa que eu percebo que é comum com muitas pessoas também é que esse acompanhamento ele não é feito, né? Eu acho que alguns profissionais talvez deixam a desejar, apenas prescrevem um remédio para a pessoa, né? E assim, eu queria saber como seria, né, um atendimento psiquiátrico ideal, porque eu acho que muitas pessoas acabam prejudicadas e acabam criando essa resistência, né, ao tratamento, porque muitas vezes elas não são bem atendidas, né? Elas acham que só vão receber um remédio ali, alguma coisa nesse sentido, e fica complicado, né, fazer esse acompanhamento sem essa atenção, né, do doutor. Então, queria saber isso mesmo. Agradecer pelo programa também, tá bem instrutivo. E é isso. Eu até tenho um exemplo, só para complementar a pergunta dele. Ano passado eu procurei uma psiquiatra. Ela conversou comigo uns 20 minutos e me deu um monte de caixinha de remédio e receita. É o que eu falei aqui no início, em 5 minutos o cara te dá um diagnóstico e um remédio. Então, JP, eu compartilho contigo essa sua questão. Faço a meia-culpa da área, da psiquiatria. E talvez, o JP, o problema seja na formação do nosso médico, do nosso psiquiatra. Por que eu digo isso? Eu fiz 3 anos de psiquiatria. Só aprendi a dar remédio. Então não é nem que o médico é maldoso, ou ele está ali só para isso. É porque ele só sabe isso. Então ele passa a ser um profissional míope, um profissional que enxerga muito pouco, um profissional que enxerga muito curto. E talvez a única ferramenta que ele tenha para te ajudar seja só o remédio. Então, para vocês terem uma ideia, eu deixei de ir nos congressos de psiquiatria, os últimos que eu fui, cara. A gente passa 4 dias no congresso. Palestra de manhã à tarde. Inúmeras, centenas de palestras. Eu pergunto para você, Arthur. 4 dias falando de saúde mental. Quantas palestras você acha que tinha falando de nutrição e doença mental? Nenhuma. Atividade física e doença mental? Nenhuma. Meditação? Remédio, 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 doença, remédio, doença, remédio, doença, remédio. Tá mudando. Tá mudando. Tô vendo que tá mudando. Só que eu falo isso há 15 anos na psiquiatria. Quando eu comecei a falar da relação entre alimentação e doença mental, eu parecia um ET. Meus amigos olhavam pra mim e falavam, achando que eu queria aparecer. Que eu queria ser um médicozinho diferente. Eu falei, gente, tem relação, não é possível, vocês não estão vendo. Aí que começou a acontecer, eu comecei a estudar por fora, JP. Aí eu fui estudar a relação da alimentação com a doença mental. Eu fui fazer especialização em medicina do sono. Ninguém sabe nada sobre sono. Não há na formação do médico uma formação adequada sobre isso. Então, JP, o que seria uma consulta psiquiatra legal, cara, interessante? Desse médico que te visse como um todo. Que entendesse a relação do seu peso com o que você está sentindo. Que entendesse a relação do seu sedentarismo com o que você está sentindo. E que não fosse somente aquela recomendação, aquela orientação médica por conselho. Faz atividade física, viu? Uhum. Não, quando eu falo para o meu paciente fazer atividade física, eu dou uma aula para ele do que a atividade física vai fazer no cérebro dele. Quando eu falo para ele fazer atividade física, eu estou falando como prescrição médica do meu tratamento e não como conselho. Uhum. Quando eu estou falando para ele vir na minha próxima consulta com 2 quilos a menos, eu estou falando tratamento. Eu não estou dando uma orientação e uma sugestão para ele. Porque eu sei que 2 quilos a menos, 2 quilos a menos de gordura, é 2 quilos a menos de tecido inflamatório. O cérebro agradece. O humor agradece. Então veja bem que uma consulta legal, cara, seria essa consulta. Onde o profissional tivesse um conhecimento um pouco mais amplo para ajudar o paciente nesse sentido. Mas, repito, não é maldade dos profissionais. Eu acho que é uma formação muito míope, muito curta do nosso psiquiatra. Aproveitando que tu falou sobre a gordura, qual é a relação da obesidade com a saúde mental? Total. E eu tomo muito cuidado, Arthur, para falar sobre isso, porque eu começo a falar assim, eu não sou gordofóbico.
já tem que explicar Não, logo do de início. cara, porque senão vira no seu Sim. confusão, sou até processado. Então, assim, não tem nada a ver com gordofobia, não tem nada a ver com o direito das pessoas, o empoderamento do obeso, não tem nada a ver com isso. De ser como quer ser. Não. Eu tô Pode falando, ser. Pode. Tá. Eu tô falando de saúde. Eu tô falando de ciência. Aí é técnica, né? Qual que é a relação? Eu vou te dar um exemplo de um estudo para você entender essa relação. Tá? No meu outro livro lá. Fizeram um estudo comparando a obesidade com o volume e o tecido cerebral. Umas pessoas que nesse estudo demonstraram um índice de massa corporal, e o famoso IMC, acima de 30, ou seja, estavam obesos, eles tinham 8% a menos de tecido cerebral. Eles tinham um cérebro 16 anos envelhecidos a mais. Ah, não, eu não sou obeso. Eu tô só um pouquinho gordinho. Ah, calma, eu vou falar de você agora. Não desliga não, vou chegar em você. O IMC entre 25 e 30, sobrepeso. Ele tem 4% a menos de volume cerebral. 8 anos de envelhecimento precoce do cérebro. Qual que é? Por que isso acontece, doutor? Porque o tecido gorduroso no organismo, ele é inflamatório para todos os sistemas orgânicos, incluindo o cérebro. Você está dormindo e está sendo agredido pelas moléculas inflamatórias produzidas pelo tecido gorduroso. 24 horas. Por isso você está lento. Por isso que você se sente sem energia. Por isso é que você está devagar. Por isso que sua memória está ruim. E às vezes você marca uma consulta com o médico se queixando disso, ele não olha o seu peso. Ele te dá remédio para você ficar mais rapidinho, com a memória um pouquinho melhor e mais animadinho. Só que isso está causando pelo seu peso e você não vai consertar isso com remédio. Que é uma outra crítica que eu faço ao consultório psiquiátrico. Porque os médicos estão medicando as queixas. Os médicos não estão interessados no porquê das queixas. Eu até brinco, eu falo assim, faz um exercício. Vai marcar uma consulta com o médico e dá 5 queixas para ele. Doutor, é o seguinte, estou desanimado, estou irritado, minha memória está ruim, meu sono está péssimo. 4 queixas. Tu vai sair de lá com remédio pro ânimo, pra memória, pro sono e pra irritabilidade. Ele vai medicar cada queixa sua. Agora, por que ele não fala assim? Rapaz, será por que você tá assim? Aí às vezes ele vai descobrir que você tem apneia do sono, que te dá problema de memória, que tira a qualidade do teu sono, que te dá irritabilidade, que altera o teu peso. Teu problema é a apneia, cara. Não é remédio que vai resolver essas coisas. Então essa falta de interesse do porquê é que tá difícil. Não vamos medicar queixa. A memória, toma, próximo. Desânimo, próximo. Continua almoçando no McDonald's, toma esse remédio. Isso, vai lá no seu McDonald's e toma esse remedinho aqui que tu vai se sentir bem. Não, meu paciente tem que chegar na minha consulta, no meu retorno, no mínimo, feito aquilo que eu pedi para ele fazer. Foi no nutricionista? Ah, não fui não. Vou te dar só mais uma chance. Só o próximo retorno. Cara, eu não quero paciente que só quer tomar remédio. Não quero. É muito cansativo.